Quando observamos um pedreiro trabalhando, ou um pintor de paredes correndo o rolo para cima e para baixo, parece que estamos diante de atividades simples e fáceis. Mas, na verdade, essas atividades são mais complexas e trabalhosas do que imaginamos. Porque, além da experiência profissional que os profissionais acumulam durante anos de atividade, exige também conhecimento do ambiente de trabalho. Esta simplicidade aparente esconde grande número de riscos. A indústria da construção é muito dinâmica. Nos canteiros de obra, várias atividades são realizadas ao mesmo tempo, com os mais diversos equipamentos e máquinas funcionando simultaneamente. Muitas vezes, a proteção coletiva não existe ou não está de acordo com as especificações. E os equipamentos de proteção individual não são usados corretamente. Os próprios trabalhadores, entretidos com seus afazeres, não percebem as situações de risco em que se encontram. Por isso ocorrem muitos acidentes de trabalho na indústria da construção, causando até mesmo a morte de trabalhadores. A construção civil é uma dessas atividades econômicas onde a prevenção do acidente de trabalho é um desafio cotidiano, permanente, por uma razão muito simples. É porque na construção civil tudo é sempre provisório. O processo produtivo vai evoluindo, criando novos cenários completamente diferentes, e novos cenários e novas situações de risco, onde um dia não é igual ao outro, ao contrário do que acontece em outras atividades econômicas, uma fábrica, por exemplo, onde os modos e métodos se repetem, os movimentos se repetem de um dia para outro, ao longo do mesmo dia. Na construção civil, tudo é novo de um dia para outro. Isso exige uma atenção permanente, um cuidado permanente para a prevenção de acidentes. A principal causa de acidentes com vítimas fatais na indústria da construção são as quedas de altura. O que faz com que o trabalhador caia de um andar tão alto durante a construção de um prédio? No dia 20 de maio de 81, a 15 para as 5, nós desmanchando um fachadeiro para lixo. Mas eu estava amarrado, mas só que era distante, era da esquina, uns 8 metros na fachada do prédio, só que não tinha saída. Eu estava desmontando mal o colega, mas eu estava amarrado com cinto, com tudo, mas só que a corda era longa. Aí, na hora que eu fui desmontar o bandejão, que era tipo cantoneira, que eu parafusei, a placa desceu. Desceu, desci atrás. Era no 6º andar, fiquei no 3º andar. Se eu não estou amarrado, eu não estava contando a história aqui hoje. Mas chegou a machucar? Não machuquei, só pelei o braço. Não machuquei porque estava amarrado com um cinto na perna, aquele cinto de proteção. Em primeiro lugar, as quedas ocorrem pela falta de sistema de proteção coletiva, ou pelo fato desses não serem adequados como manda a norma. Muitas vezes, há necessidade de que a proteção coletiva seja complementada por equipamentos de proteção individual. É o caso dos andaimes suspensos, onde é imprescindível o uso de cinto de segurança preso a um trava-quedas. Acidentes com quedas também ocorrem quando o trabalhador é obrigado a operar sobre um andaime ou uma plataforma improvisada, construída com material inadequado e sem projeto técnico. Às vezes, o que falta é a manutenção de equipamentos. Mas com certeza, todos esses problemas têm soluções ao alcance de todos os projetos de construção. Para que a proteção contra quedas de altura seja eficiente, devem ser observados os seguintes pontos. Os andaimes suspensos devem possuir guarda-corpo e rodapé. A edificação deverá dispor de sistema de fixação dos andaimes suspensos projetados por um profissional habilitado. Os sistemas de sustentação e movimentação dos andaimes suspensos devem sofrer inspeções periódicas. O trabalho em andaime suspenso deve ser realizado por trabalhadores qualificados. As periferias das lajes devem ser protegidas por guarda-corpo e rodapé. As aberturas nos pisos das lajes devem ser protegidas.
As rampas de acesso à torre de elevadores da obra devem possuir guarda-corpo e rodapé. E todas as proteções devem ser implementadas observando-se as recomendações contidas na norma regulamentadora 18. Na construção civil, as proteções coletivas são absolutamente fundamentais e prioritárias, sem diminuir a importância dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, mas eles protegem contra o acidente que já ocorreu, contra as consequências do acidente. E as proteções coletivas previnem para que não aconteça o acidente. Elas são mais fundamentais. Muitas vezes a gente observa uma autoridade visitando uma obra, às vezes nada tem para cair, a não ser chuva. E está lá todo mundo de capacete, quase que uma sacralização do capacete como símbolo de que há prevenção contra acidentes de trabalho. Isso às vezes soa até ridículo. E pode funcionar no sentido oposto, indesejável, de muita gente achar que se tem EPI, se tem capacete, está resolvido o problema, lava-se as mãos, quando os grandes problemas na construção civil, principalmente nas obras verticais, são problemas que só se resolvem com proteções coletivas, com bandejões, com fechamento de vãos de elevadores, de vãos de escada, com peitoris, guarda-corpo, enfim, os andaimes suspensos, com cuidados na dimensão da plataforma, no bom funcionamento das máquinas e com também o equipamento de proteção individual para o caso de falharem as proteções coletivas ou acontecer algum ato inseguro, algo anormal que provoque um acidente. Aí sim o cinto vai proteger, o capacete vai proteger do acidente que ocorreu. Então, essa questão se centra rigorosamente, no meu ponto de vista, nas proteções coletivas. Tem várias medidas de proteções coletivas que você é obrigado a fazer dentro do canteiro de obra. Eu poderia citar alguns que poderiam ser as proteções de periferia. Normalmente, quando você tem uma periferia aberta, você tem que ter uma proteção que a gente chama de guarda-corpo, né? São proteções de rampas, proteções de aberturas de piso, né? Isso tudo são proteções coletivas que você é obrigado a colocar dentro de um canteiro de obra para evitar acidentes com quedas e etc., né? Os sistemas de proteção coletiva contra quedas de altura costumam ser negligenciados ou improvisados? Muitas vezes eles são improvisados e nessa hora eles acabam sendo negligenciados também, né? Porque muitas vezes você teria que colocar uma proteção de uma determinada forma, você tem que colocar 3 sarrafos, aí o cara coloca um sarrafo só. Ou então você deveria colocar uma madeira resistente, você usa uma corda, às vezes até muitas vezes velha, sem resistência suficiente. Isso aí você, na verdade, está negligenciando uma proteção. Então, quer dizer, você pode estar criando realmente uma armadilha. Você está fazendo uma proteção, mas, na verdade, você está criando uma armadilha que poderá causar um acidente futuramente. E quais são as implicações legais nesses casos? Bom, aí você pode ser incriminado, pode ser responder até civilmente, criminalmente, né? Você pode ser responsabilizado por aquele acidente, inclusive por negligência, né? Se você sabe que você tem que fazer uma determinada coisa e você não faz, você está sendo negligente, tá certo? Então isso aí pode gerar um processo e até vir o responsável a ser punido até com cadeia. As consequências provocadas por um acidente podem durar a vida inteira. Por isso, a prevenção deve vir sempre em primeiro lugar. É preciso observar sempre as condições das proteções coletivas e individuais. A manutenção dos equipamentos é fundamental. E o trabalhador deve zelar pelos equipamentos e estar sempre atento para cobrar as providências dos responsáveis pela obra. Para se manterem informados e garantirem a sua segurança, os trabalhadores podem recorrer sempre que for preciso ao sindicato da categoria, ao Ministério do Trabalho por meio das delegacias regionais do Trabalho e da Fundacentro, à autoridade policial e ao Ministério Público. Quem se protege tem mais qualidade de vida. Até!